Brazuca sul-americana, poderosa no meu trono, eu não tenho dono. Olá, Ialodês! Estamos aqui para mais uma edição do programa Ialodês em Pauta, um espaço democrático onde o direito é tratado como uma forma de acesso social, de conhecimento e de transformação também. Hoje nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso no Vale do Dendê, com a presença da doutora Thaís Cruz, que daqui a pouco vai falar com vocês um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória, e vamos falar sobre um tema que é tão caro para nós, que é o direito do trabalho. O direito das trabalhadoras, dos trabalhadores, que vem desde lá de trás, historicamente, de uma relação da escravização, principalmente para os nossos povos negros, né, para a população negra, e que hoje nós temos aí há um tempo a consolidação das leis trabalhistas, a lei da empregada doméstica. Então hoje nós estamos aqui para bater esse bate-papo com a doutora Thaís, essa pessoa maravilhosa que a Advocacia Negra trouxe de presente, que faz parte também da rede Ialodês e que atua com o direito do trabalho e tem uma vasta experiência e que vai trazer para a gente hoje um pouco da sua história. Eu não tenho dono. Então, doutora Thaís, seja muito bem-vinda. Uma satisfação imensa tê-la aqui conosco nesse programa, trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar esse momento, fazer essa roda girar. E conte um pouco para a gente da sua trajetória, fale um pouco quem é a doutora Thaís Cruz, essa linda, maravilhosa que está aqui com a gente. Obrigada, Caliane, obrigada pelo espaço, pelo acolhimento. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui conversando com você sobre uma pauta tão importante, tão necessária e que precisa ser falada, né? E que muitas das vezes são silenciadas. É silenciada essa pauta. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís Cruz, sou advogada, sou pós-graduada em trabalho, processo de trabalho, sou pós-graduanda em Direito do Consumidor, Direitos Humanos, fiz parte da Comissão da Advocacia Negra, sou sócia do escritório Sampaio Cruz e Cunha, sou a Ialodê, né? Faço parte, é uma comunidade, um aquilombamento, uma rede que muito me acrescenta, né? Pela coletividade, pelo intuito que é a Ialodê, e eu sou grata em estar aqui, em participar desse programa. Ai, que maravilha. Chegou a me arrepiar quando ela falou, eu sou uma Ialodê. Me arrepiei. Muito me orgulho disso, Ai, doutora. que bom, que bom. Eu fico muito feliz de ver que esse movimento nosso tem crescido cada vez mais nesse espaço de aquilombamento, de troca e muito mais que é de retorno para a sociedade. Exatamente. Porque a rede Ialodês não é uma rede só para a gente promover as advogadas negras, mas também de dar esse retorno, e este programa é resultado disso, do retorno do pouco do conhecimento que nós temos, que nós podemos estar dando esse retorno. Mas me diga, doutora, o que é que te levou a se tornar advogada? De onde é que surge essa inquietação de querer? Porque a advocacia não é para covardes. Não. Eu estou dizendo aí para as pessoas, inclusive, que têm o interesse em ingressar, a advocacia realmente tem que ter sangue no olho, como diz o povo, no popular, né? Então, conte pra gente, doutora, como é essa... De onde é que surge essa vontade, esse ânimo de querer se tornar advogada? Essa urgência e essa vontade surgiu das vivências da vida, do cotidiano da vida, da necessidade, né, de mudança de realidade, da possibilidade não só de obter o conhecimento jurídico, mas de partilhar esse conhecimento, de ajudar o meu próximo, de ajudar o outro, né, com todo o conhecimento. O direito, ele me abraçou e eu fui abraçada pelo direito do trabalho. Eu comecei como graduanda em direito, fiz estágio. Dos estágios eu parti para escritórios com nicho de atuação em direito do consumidor e direito educacional, mas o direito do trabalho me abraçou, assim, pelas urgências e pela necessidade mesmo de ajudar o outro. Eu acredito que você advogar, sobretudo, né, para o reclamante, que é a minha paixão, me perdoem os reclamados, mas aquelas pessoas hipossuficientes e que não têm ciência e não têm noção dos seus direitos, isso me abraça, isso me aquece, isso me acolhe, e é mais do que exercer a advocacia, né? É um papel social que eu preciso, pela minha trajetória de vida, por ser mulher negra, né? Por ser mulher negra periférica, né? Mulher negra periférica e que busca e alcançou
né, a mudança de realidade de vida. Então, o direito só me abraçou, sobretudo o direito de trabalho, pela urgência da pauta. Que maravilha, que história potente, né? Essa coisa do estímulo que nós temos para poder. Porque para se tornar advogado, você tem que ter uma provocação. O que é que ele move, né? O que é que ele provoca para poder fazer advocacia, estudar advocacia? E nesse caso, enquanto mulher negra, como é que você se vê hoje, doutora? Nessa dinâmica do sistema de justiça, principalmente na justiça do trabalho. Os advogados trabalhistas são especiais, né? Para dar um abraço para todos os advogados e advogadas trabalhistas que atuam, porque são militantes de fato. Principalmente os que atuam para o reclamante. Sim, eu também tenho minha paixão, acho que precisamos também dar, claro que o reclamado tem as suas razões, né? Tem suas razões, mas essa questão social, as questões da hipossuficiência do trabalhador, eu acho que realmente é muito importante ter esse olhar cuidadoso com as pessoas e tal. Então, assim, me diga, ser uma mulher negra hoje no universo do trabalho, né, atuando nessa área, como é para você? Para mim é motivo de alegria. Eu me sinto. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma audiência no Fórum Trabalhista, eu me emocionei muito, porque ali era um ambiente ao qual eu pertencia e queria estar, eu desejei muito estar ali para defender, sobretudo eu lembro a época que foi uma trabalhadora doméstica. Isso para mim foi um motivo de satisfação. Eu talvez aqui não possa falar sobre o resultado, mas eu saí de lá satisfeita e com a sensação de dever cumprido, né? Com a sensação de justiça e advogar, sobretudo, eu lembro muito bem que a parte reclamada era um grande escritório de Salvador e eu estava iniciando a minha advocacia e eu lembro que, inclusive eu relatei isso nas minhas redes, e a minha cliente, ela me olhou com um olhar assim de medo e de temor e disse: doutora, e agora? O que é que eu faço, doutora? Nós não vamos conseguir. Eu disse: nós vamos entrar naquela audiência e vamos buscar o que é seu por direito. E nós saímos de lá vencedora. Isso para mim foi a realização, isso para mim foi um impulso a mais, era como se eu estivesse provando para mim mesmo que eu precisava daquela contramola para resistir. Ela foi a minha primeira cliente, a partir dela surgiram várias outras. Eu posso dizer que a minha advocacia trabalhista ela é sobretudo para aquelas pessoas vulneráveis, né, que estão na relação de trabalho e que são vulneráveis e que muitas das vezes estão ali sem saber dos seus direitos. Na realidade, elas não sabem nem o que é que estão fazendo, elas não sabem nem qual é o lugar dela naquela relação, né? E eu falo, né, sobre isso com muito entusiasmo, porque é o que me dá forças, né? É o que me abraça, é uma escuta acolhedora, é um atendimento acolhedor, é uma escuta afetiva, né? É você conseguir, apesar de estar na profissão, apesar de estar na posição de advogada, eu conseguir estar no lugar do outro, entender, né, quais são as urgências daquele cliente e trabalhar em busca de reparação. Isso é o que me move. Nossa, que potência que fala. Me arrepiei de novo. Porque é um tema sensível, né? Sim. Então, todos nós, todas, passamos por esse processo de relação de trabalho, independente de ser advogado ou não, advogado, professor, a trabalhadora doméstica. A relação de trabalho, ela permeia a sociedade. E conta pra gente, você já passou por algum caso de racismo, algo assim que você tem identificado da diferença, do tratamento, na audiência ou na fila ali para fazer a diligência? Já passou por alguma situação assim? Todo tempo, né? O ambiente jurídico, né? A nossa figura, a figura da mulher preta, do homem preto, né? Advogado que carrega esse título, ainda é motivo, né? Talvez não de rechaço, mas de olhares tortos, né, de racismos, às vezes velados, às vezes explícitos. Quantas vezes eu já adentrei a porta do fórum ou dos fóruns e precisei provar que era advogada, mesmo estando paramentada, mesmo estando vestida como uma profissional, né, do direito,
Eu não naturalizo isso. O racismo, ele tá lá empregado. Enxergar uma pessoa preta nesses espaços, infelizmente, ainda é muito difícil, né, para o outro, porque o racismo, infelizmente, é uma instituição que acabou dando muito certo, né, e a gente precisa continuar ocupando esses espaços. Para mim, apesar de entender, por exemplo, de entrar a um fórum e entender um olhar, uma atitude, uma fala racista, para mim é muito mais satisfatório sentar numa mesa com uma colega preta como eu, defensora dos direitos do seu cliente, e está ali, né, na posição de advogada, atuante, combativa. Isso é o que me motiva. Maravilha. Eu acho que é isso. Acabamos nos tornando referência, né? Exatamente. Muitas vezes até sem querer ou querendo, mas aquela menina preta da comunidade que vê, né, a nossa figura, que é essa ideia da representatividade, que importa sim, porque é possível nos enxergar. Então é possível também ver se a doutora Thaís chegou, se a doutora Kalene chegou, se a rede Aludez chegou, eu também posso. Exatamente. Então a advocacia para nós mulheres negras acaba sendo um espaço de militância, não é só o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, mas acaba sendo um espaço de militância, de compromisso social e racial, porque nos tornamos referência. Sim. Então, vamos, depois desse bate-papo super potente, dar uma pausa, vamos ali tomar um café, beber um café, respirar um pouco e já voltamos com mais um bate-papo, mais um bloco sobre o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores com a doutora Thaís Cruz, aqui no Aludez em Pauta. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta. Estamos de volta com o programa Aludez em Pauta, aqui falando sobre direito dos trabalhadores e trabalhadoras com a doutora Thaís Cruz. Mas antes de retomarmos esse bate-papo maravilhoso, potente, eu quero lembrar a você, Aludez, que nós estamos ainda com inscrições abertas para o curso de letramento racial Desconstruindo Silêncios. As aulas iniciaram no dia 8 de julho, agora que é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, mas ainda há possibilidade de se inscrever. Então, teremos aulas ainda, os módulos irão acontecer nas próximas semanas. Segue lá o nosso Instagram, aludez.advogadas, lá tem um formulário de inscrição, você pode participar. Contaremos com grandes mulheres que irão trazer essa temática da desconstrução do racismo, por entender que a sociedade é uma sociedade racista, que o racismo é estrutural e que todos e todas temos que colaborar para a desconstrução dos preconceitos nessa sociedade. Então, eu conto com a presença de vocês participando e sendo agentes multiplicadores do combate ao racismo na sociedade. Então, dados os devidos créditos ao curso, a devida divulgação, vamos retomar aqui o nosso bate-papo com a doutora Thaís sobre o direito do trabalho, o direito das trabalhadoras e trabalhadores. E retomando um pouco, doutora, o que nós falamos no bloco anterior, tem uma questão que permeia muito a sociedade e que eu acho que nós que viemos de famílias de comunidade, de famílias pretas, temos muita presença que é do trabalho doméstico. Muitas de nós, né, do trabalho, além das empreendedoras, né, as baianas de Acarajé, muitas mulheres conseguiram fortalecer as suas famílias enquanto baianas de Acarajé, empreendendo, mas também o trabalho doméstico é algo muito forte, muito presente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do trabalho doméstico, como é que se configura, porque hoje, depois da lei, a revolução que foi essa lei, por mais que se tenham críticas a fazer, mas a lei do trabalho doméstico foi uma lei que trouxe meio que deixa eu ver qual palavra eu utilizaria, que trouxe meio que uma organização e uma conscientização, porque a Justiça do Trabalho foi em cima, né, dessa relação que muitas vezes era aquela relação da ideia da família, era aquela relação da criada, daquela menina que veio do interior e para poder viver numa família, vou criar e tal, e colocava aquela menina numa relação de trabalho doméstico, e ali ela ia crescendo, ia tendo filhos, e essa história ia se perdurando, que para mim é uma reprodução da relação escravocrata, sim, não tem como negar, não tem como dizer que não, mas eu acho que depois que essa lei entra em vigor,
que as pessoas começam a responder na Justiça do Trabalho, a pagar, porque a revolução também começa quando ela dói no bolso. Então, quando se começam as sentenças e as garantias de direitos dessas mulheres, principalmente mulheres negras em sua maioria, na Justiça do Trabalho, as relações começam a mudar. Então, hoje, por exemplo, você tem a figura da diarista, que vai lá 2 vezes na semana, 3 vezes, mas explica pra gente como é que essa relação se configura, né? Quando é que é o trabalho doméstico, quando é que é a prestação de serviço, traz um pouco dessa informação pra gente. Certo. Essa é uma pauta importantíssima, né? E que ela precisa ser debatida e tratada. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, trouxe um capítulo especial aos empregados domésticos, né? É a Lei 150 de 2015. Ele estabelece as relações, né, daquela pessoa que tem todos e preenche todos os requisitos de empregado doméstico. O que acontece nessas relações? Como eu havia falado anteriormente, as pessoas que trabalham predominantemente em um ambiente do lar, né? Ela está ali naquele trabalho, muitas das vezes ela dorme no trabalho, outras vezes ela vai durante a semana inteira para o trabalho, ou ela vai só 3 dias, né? Naquele ambiente, naquela residência, ela presta serviço, ela tem um horário, ela tem atividades a cumprir, ela tem horários de saída, horários de chegada. Na maioria das vezes, ela não tem um descanso, né? É importante a gente falar sobre isso. Porque a justificativa para não ter o descanso é de que não dá tempo, de que é muito corrido e de que com aquele ambiente não seria possível. Aquele trabalhador, imagine, 8 horas diárias e 44 horas semanal e trabalhar de uma forma extensiva, né? É um trabalho, na maioria das vezes, é um trabalho que extrapola, né, as atividades que ali foram acordadas, né? E ali vem um acúmulo de função, ali vem uma hora extra, né? Uma hora extra no sentido de aquele trabalhador, né? Ele acaba acumulando função, ele acaba fazendo serviço que não foi o contratado, ele acaba fazendo para além do que deveria, né? Que aí vem a configuração da hora extra. E essa relação é uma relação que de fato escraviza, né? E na maioria das vezes, acreditem vocês ou não, essas relações não são nem formalizadas. Então você que é jardineiro, né, que trabalha num ambiente de família, né, você que é uma babá, você que é cuidador de idoso, cuidadora de idoso, você que trabalha ali, né, auxiliando na limpeza, né, você faz a limpeza, você faz o almoço, você cuida daquele ambiente doméstico, você sim é um trabalhador doméstico e precisa ter a sua relação formalizada. Não há como fugir disso, não há. Ótimo, maravilha. E informação de qualidade, viu? Informação em primeira mão aqui, com os detalhes importantes, com os devidos detalhes. Então, doutora, me tire uma dúvida aqui, que eu acho que é uma questão importantíssima, que muitas pessoas podem ter, tanto as que recebem quanto as que trabalham. A relação da diarista, como é essa questão da diarista? Quando é que a relação com a diarista se configura a relação de emprego? Depende, né? Vamos para aquela máxima do depende. Se sua diarista, ela vai à sua casa realizar aquelas atividades 1, 2 vezes na semana, ela é apenas diarista, ela está ali prestando um serviço para você. Agora, se essa diarista, se essa faxineira, ela passa aí 3 dias na semana, 4 dias na semana, ela não é mais a sua diarista. Ela não é só apenas sua faxineira, ela é sua empregada. Ela precisa ter a sua relação formalizada. E nesse caso, doutora, como é que as provas funcionam na Justiça do Trabalho? Porque eu recebo várias ligações, apesar de não ser advogada trabalhista, mas sempre aparecem as dúvidas. Como é que eu filmei
eu filmei um ambiente inóspito que eu estou trabalhando, porque tem muita gente realmente que está em ambientes inóspitos, né? Que vai se alimentar e que não tem nenhuma mesa para sentar, para comer e tal. Então as pessoas tiram fotos, aí muitas vezes estão sofrendo assédio e gravam aquele áudio. Aí tem, às vezes, até a testemunha, que é muito utilizada no seu trabalho também, né? Mas quais são as outras formas? De que maneira esse trabalhador, essa empregada, esse empregado, ele pode se munir para poder juntar provas para quando for em busca de um advogado, que é importantíssimo ressaltar aqui, antes da senhora responder, que a busca por um advogado especialista na área é fundamental. Então, se estiver passando por qualquer problema, procure um advogado que entenda de trabalho, porque ele vai te orientar da melhor maneira. Então, doutora, diga aí pra gente, como é essa questão das provas na Justiça do Trabalho? A reunião das provas na Justiça do Trabalho é muito importante a gente falar sobre isso, e elas podem ser feitas de várias maneiras, né? Existem as provas documentais, que são aquelas que vão no bojo da peça, né? São aquelas que vai anexas à reclamatória, né? A reclamação trabalhista, aquele pleito de reconhecimento de vínculo ou de recebimento de verbas rescisórias, né? Se for tudo que a gente consiga comprovar, seja recibos de pagamento, ou seja, um extrato de um FGTS não depositado, que entenda, se sua relação ela é formalizada no seu extrato de FGTS, ela vai estar lá, né, sobre sua relação. Então, se naquele extrato, né, não há menção sobre aquele vínculo, o que mais? Fotos é importante também, fotos, prints de WhatsApp, de aplicativos de mensagens também são importantes. E para além das provas documentais, tudo que você entenda e tudo que envolva tudo que tiver envolvido essa relação de trabalho. Tudo que você perceba, de repentemente eu tirei foto no ambiente de trabalho, muito cansada, exausta, ou no ambiente insalubre, né, em que trabalhava. Junte essas provas, reúnam, né, não utilizem o aparelho celular apenas para aplicativos de redes sociais, né? Dê uma conotação útil, né, ao seu aparelho, ao seu instrumento que está ali. Então, as provas são documentais e testemunhais, né? A gente pode também, né, se utilizar de testemunhas, e as testemunhas elas não precisam, por exemplo, ter trabalhado na mesma função ou naquele mesmo ambiente, não mais. A testemunha, ela só precisa ter conhecimento dos fatos, apenas. De repente pode ser uma colega que eu encontrava no ponto de ônibus e que eu conversava sobre a minha atividade exaustiva, sobre o ambiente insalubre que trabalhava. Ela pode certamente servir como testemunha. A testemunha é a babá que eu encontrava lá no playground do prédio em que eu trabalhava. A gente trocava muito, sabe? A gente conversava muito sobre isso e eu conversava muita coisa para ela. Pode sim. A testemunha ela só não pode ser amigo. Ela só não pode ser o amigo próximo, né? O brother, entre aspas, o camarada. Isso não serve como testemunha, ela não pode ser pessoa próxima. Ela apenas e tão somente precisa ser pessoa que tenha tido conhecimento daquela relação, dos fatos, de como ocorria. Você apenas precisaria ou precisa confessar, olha, eu confessava, encontrei essa colega aqui no ponto de ônibus, conheci na barraca de fruta, ou conheci na barraquinha de coco, ou conheci passando na frente do prédio, da casa. Então, essa pessoa, ela serve, ela é essencial para configurar como testemunha, né? Em um caso de uma ação trabalhista. Ela só não pode ser amigo. Áudio é importante, ele pode ser utilizado também como prova. Tudo que você entenda que participou daquela relação e que tenha, de alguma forma, havido parte naquela relação, é possível, assim, a gente juntar como provas. A gente só pode esquecer, e as pessoas, é por isso que eu vou falar mais uma vez, as pessoas confundem muito. O meu amigo, seu amigo, ele não pode ser testemunha, entenda de uma vez por todas, seja em qual relação for, ele não pode configurar como testemunha
para aquela ação trabalhista. A testemunha, ela necessariamente só precisa e tão somente ter conhecimento dos fatos, apenas. Perfeito. Pensando um pouco, doutora, sobre a questão do assédio. O assédio é o que mais acontece, principalmente nós mulheres, né? Sofremos assédio, Ave Maria, é um negócio sério. Inclusive, os homens entendam que as relações que vocês estabelecem com mulheres no ambiente de trabalho não devem configurar a ideia de que vocês podem estabelecer um relacionamento com elas. Aprendam, queridos, nobres, maravilhosos, a separar o que é relação de trabalho do que é relação de afetividade, porque muitas vezes se tem essa ideia de que a mulher está ali naquele ambiente e que depois, que é uma ideia machista, né, vai terminar de alguma forma ou outra num relacionamento, numa troca de favores. Então desconstruam essa mentalidade machista. Isso aqui é um recado para os rapazes que estão assistindo, os héteros aí, que acabam, infelizmente, reproduzindo muitas vezes esse tipo de relação. Então, nós mulheres, os homens também sofrem assédio, mas nós mulheres, em sua grande maioria, somos quem mais sofremos assédio, racismo. Então, assim, muitas vezes nós ficamos tão coagidas nesse lugar de estar sendo assediada, que não vamos pedir para sair do trabalho, do emprego, porque tem o ganha-pão, ali, né, o nosso ambiente onde a gente consegue pagar as nossas contas, se manter, mas existe alguma possibilidade, doutora, de denunciar isso de uma maneira sigilosa, que você não precise se expor? Como para onde é que nós podemos levar esses casos de assédio? E, antes de tudo, o que é que caracteriza o assédio? Porque muitas vezes as mulheres estão sendo assediadas e nem sabem. Porque às vezes você está ali ocupando um cargo naquele trabalho, e aí está ali o seu chefe ou a pessoa que está hierarquicamente acima de você, ali já lhe convidando para sair, aí você vai pedir um favor, ele já quer lhe convidar para um jantar. Então, assim, tem que ver também, acho que é importante a gente trazer qual é esse conceito de assédio nesse mundo do trabalho e quais são os canais de denúncia que nós podemos utilizar. Certo. O assédio moral, ele acontece de cima para baixo, né? Você disse muito bem nessa relação, né? Aquele seu patrão engraçadinho, né? Aquele seu patrão abusivo, aquele seu patrão que extrapola, né, os limites do trabalho, né? Da relação de trabalho. Até que ele não extrapole ou que ele tente, né? Já é configurado um assédio moral. O assédio moral, ele só acontece no ambiente de trabalho. É importante a gente lembrar disso. Ele acontece de cima para baixo, só no ambiente de trabalho. Geralmente acontece a pessoas que são subordinadas, não só mulheres não, né? Homens também, né? Que são subordinados, né, ao seu superior hierárquico. Então, é dessa forma que acontece. Um ambiente inóspito de subjugação. Pronto. Está configurado o assédio moral. E você pode fazer denúncia. Você pode denunciar o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, né, que é um órgão fiscalizador e regulamentador. Importante lembrar aqui que as pessoas confundem muito, né, o MTE, o Ministério do Trabalho e do Emprego, com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, ele é para ações, causas de grande repercussão. Eu acho importante a gente abrir esse parêntese aqui, Kaliane, Maravilha. Porque as pessoas confundem muito. Então, a gente tem que entender. O Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, é um órgão fiscalizador e regulamentador. O Ministério Público do Trabalho é um órgão que ele atua nas ações de grande repercussão. Se você puxar um pouquinho aí da memória, você vai lembrar de alguns casos, né, que foram, assim, infelizmente noticiados e que acontecem a todo tempo, né? Então, ele é um órgão que atua especificamente nessas causas de grande repercussão, de trabalho escravo. Não é algo pontual, por exemplo, individual. Eu estou sofrendo no meu ambiente de trabalho, eu vou procurar o Ministério Público do Trabalho. Não, você precisa procurar um advogado trabalhista, contar sobre a sua situação, contar o que está acontecendo no seu ambiente, e aquele profissional especializado, ele vai te conduzir, né, a uma resolução do problema. O Ministério Público do Trabalho, ele não trata de ações individuais, ele atua em causas coletivas, de grande repercussão, que precisa, né,
do enfrentamento. É importante vocês lembrarem disso. Então, caso vocês estejam sofrendo, né, por alguma razão na sua ambiência de trabalho, procure um advogado de sua confiança, de indicação, um advogado trabalhista especializado, né? Aí ele vai te conduzir a conseguir, de uma maneira efetiva e assertiva, resolver essas situações, seja de verbas decisórias, seja de acúmulo de desvio de função, seja de um reconhecimento de vínculo, né? Existem várias formas de você também, é importante falar aqui que existem várias formas de você encerrar, né? Se aquele ambiente, se aquela ambiência não está sendo mais satisfatória, não está sendo mais, se tornou um ambiente insalubre para você, é possível você, por exemplo, entrar com uma ação de rescisão indireta. É você pedindo, a justa causa do empregado, né? Eu estou falando isso porque muitos trabalhadores têm essa dúvida. Poxa, eu estou sofrendo no meu ambiente de trabalho, mas eu não quero pedir para sair porque eu vou perder os meus 40%, né? Essa é a máxima também do pessoal, né? Que nos procuram e que falam sobre essas questões, né? Na ambiência do trabalho. Então, a gente tem que entender se aquele ambiente do trabalho, preste atenção, se aquele ambiente do trabalho está insalubre para você, está insustentável, você trabalha demais, você está fazendo para além do que você foi contratado, você sofre, né, pressão do seu chefe, você não recebe o seu salário em dias, você você foi lá no banco, tirou o extrato do seu FGTS, não tem saldo lá, a empresa não está depositando seu FGTS, você tem atrasos de salário, você não recebe vale transporte, isso é algo recorrente, não é algo que aconteceu de uma forma pontual, não é pontual, é algo recorrente. Todos os meses acontecem a mesma coisa. Todos os meses o meu empregador me dá a mesma desculpa, né? Maravilha. Pronto, tá configurado, tá sendo insalubre para você no sentido de você não consegue mais sustentar aquela situação, você não consegue mais honrar, né, com suas obrigações, seja em casa, seja aquelas obrigações com vencimento que nós sabemos, sim. Com vencimento datado, né? E aí você não consegue, você se vê numa situação em que o que é que eu faço agora? Eu não vou pedir demissão, porque se eu pedir demissão, eu vou perder os meus 40%. Não, esqueçam essa máxima, prestem bem atenção. Se vocês passam por toda essa situação, que de uma certa forma, né, atrapalha, né, a sua sobrevivência, digamos assim, você pode pedir, né, a justa causa ao seu empregador, é você dizendo assim, olha, eu preciso sair do emprego porque para mim está insustentável. Se você se encontra nessa situação de, por exemplo, atraso de salários, né, eu não tiro férias, eu não recebo na data correta em que eu deveria receber. Se isso é algo recorrente, você pode dar a justa causa ao seu empregador. Você deve, não aceite essa situação. Eu sei que, infelizmente, né, a realidade financeira está um pouquinho complicada, né? Para todo mundo, para absolutamente todo mundo. E a gente tem medo, né? De dizer assim, poxa, eu vou sair do trabalho e amanhã eu acordo e faço o quê? Né? O que você vai acordar e vai fazer é procurar um advogado especialista em direito do trabalho, contar o que está acontecendo e a partir disso eu vou lhe dizer o que ele vai fazer. Ele vai lhe pedir a sua rescisão indireta junto à Justiça do Trabalho. É a justa causa do empregador. É o empregador dizendo assim, olha, eu estou pedindo para sair, mas os meus direitos trabalhistas, todos, absolutamente todos, estão garantidos e eu quero sair do emprego por tais e tais razões. Claro, as razões que eu acabei de citar para vocês. Perfeito, doutora. Que potência! Isso aqui é uma aula, eu reitero 50 vezes, é uma aula. Maravilha, essas instruções que a doutora Thaís Cruz está trazendo aqui para a gente. Eu vou chamar o intervalinho
para tomarmos um café, beber uma aguinha, dar uma respirada, porque ainda tem mais um bloco para finalizar com bastante conteúdo de interesse social. Um abraço, daqui a pouco conto com vocês. Estamos de volta com o programa Yaludez em Pauta, hoje nessa edição falando sobre direito dos trabalhadores e trabalhadoras, aqui com a doutora Thaís Cruz, que está aqui compartilhando um pouco da sua experiência, da sua vivência, do seu conhecimento conosco. Então, quero agradecer ao Vale do Dendê, que é esse espaço maravilhoso aqui em parceria, é onde estamos gravando. O Vale do Dendê é um espaço em que ocorrem eventos, então se você quiser fazer seu evento, procure aí. Um abraço para Paulo Rogério, esse gigante que faz tanta transformação social. Quero mandar um abraço também, aproveitando o momento, para a TV Quirimurê, para a Dina Lopes, TV Quirimurê, canal 10.3, onde nós estamos aqui fazendo a transmissão do nosso programa. Um abraço para Vasco Guzoli, um abraço para a nossa querida, maravilhosa Adriana, nossa diretora Top Vrá. É isso, então retomando aqui um pouco o nosso bate-papo com a doutora Thaís. Conta pra gente, eu fiquei sabendo, doutora, que a senhora já foi empreendedora. Como é que foi esse processo todo, né, de sair da escola, do empreender, até chegar nesse momento da advocacia? Conta pra gente um pouco da sua história. O momento do empreendedorismo foi na migração, né? Sair do nível do ensino médio e aí aquela tentativa, né, de cursinho pré-vestibular para ingressar à faculdade, a tão sonhada faculdade. E o meu desejo sempre foi fazer o curso de Direito, né? Eu sempre quis ser acadêmica de Direito. Pelas vivências, pelas dores que vivi, né? Não diretamente, mas indiretamente, né? Pelas ausências de acolhimento que vivenciei. Então eu disse, não que eu nunca tive aquela figura, eu nunca me imaginei aquela figura salvadora da pátria, entre aspas, mas eu sempre tive a certeza de que eu precisava e faria a diferença, não importa quando, em que momento, eu só precisava começar. E foi a partir disso que eu passei da fase de empreendedora e aí fui para os cursinhos pré-vestibulares, né, para tentar a ingressar na faculdade de Direito, consegui, ingressei na faculdade, me mantive empreendedora durante o período de faculdade, e aí vem todo, né, vem aquela vivência acadêmica, que é os estágios, né, as obrigações que você tem durante o período de academia, de curso, e aí, infelizmente ou felizmente, o empreendedorismo ficou para trás, e eu segui com os projetos acadêmicos. Que eu precisava cumprir, né, as obrigações, não é só cursar a faculdade, a gente precisa, estando nela, cumprir as obrigações, né? E aí eu, infelizmente ou felizmente, parti para esse ponto. Exatamente. Nada para nós é fácil, né? Tem uma música que fala que o martelo, uma música de rap que fala que o martelo sempre pesa 2 vezes mais que nós. Eu rodei Uber na época da faculdade, né? Tinha a carteira, mudei lá. Quando eu falo isso, ninguém acredita, mas eu rodei Uber também. Então, assim, com todas as dificuldades, gestação, uma criança, estamos ali tentando driblar o sistema, driblar um espaço acadêmico que diz que não é nosso o tempo todo de maneira subjetiva, porque ninguém vai olhar para sua cara e dizer aqui não é seu lugar. Mas o sistema, ele todo funciona para que aquele espaço não seja nosso. E aí, pensar também, até trazendo novamente para essa relação de trabalho, de emprego, como é que se configura a diferença entre emprego e trabalho? Porque eu acho que isso é uma dúvida que todo mundo tem. Eu estou empregada, eu estou trabalhando. Como é que fica? Qual é a diferença do trabalho para o emprego? Certo. As duas coisas se confundem, né? As pessoas geralmente confundem a relação de trabalho e de emprego. A relação de trabalho é aquela relação informal
que você não tem obrigações a cumprir. Você precisa cumprir aquela atividade, mas geralmente ela é feita de uma forma informal. A relação de emprego é uma relação que você precisa preencher requisitos, né? Você precisa preencher o requisito da subordinação, você está ali disposto a cumprir as regras que são estabelecidas, a onerosidade, né? Você recebe uma contrapartida pelo serviço que você presta, você trabalha não um dia, não eventualmente, não 2 dias, você trabalha 3 dias na semana, né? Você tem regras e requisitos a cumprir. Então, é o que configura, né, a relação de emprego. Você é subordinado, você está subordinado àquelas pessoas, àquela atividade, a cumprir aquela obrigação. Naquele horário determinado, você vai receber uma contrapartida por isso. Então, essa relação se configura a partir de preenchimento de requisitos, né? Há uma formalidade, você empregado, a sua carteira de trabalho, ela é assinada. Não existe um empregado sem carteira assinada. Acontece, vamos lá, na realidade dos fatos é o que mais acontece, né? Você trabalha, você é subordinado, você está ali para exercer aquela atividade que foi contratada, você recebe por isso, você tem horário de chegada e de saída, você trabalha durante a semana inteira, você trabalha a partir de 3 dias na semana, de 2 dias na semana, e você entende que você não tem, talvez, por exemplo, a sua carteira de trabalho assinada. E você pode não ter a sua carteira de trabalho assinada, é importante a gente falar, por várias questões. A primeira delas, e a mais grave, que vocês precisam estar atentos a isso, o requisito é: eu recebo um benefício assistencial, e por conta disso, e apesar de trabalhar para você, empregador, eu preciso que você não assine a minha carteira de trabalho. É gravíssimo, jamais faça isso. Por mais que você receba uma quantia que vai somar, né, somar o seu salário, que vai te ajudar a cumprir obrigações que a gente sabe que todos nós temos, né, obrigações fixas, com vencimentos fixos, datados, mas jamais aceite, ou jamais faça essa proposta. Eu estou falando agora para o empregado, para aquela pessoa empregada. Sabe por quê? Quando você solicita a seu empregador que não assine a sua carteira de trabalho, por exemplo, você está dizendo a ele: olha, você não precisa assinar. Quando ele aceita não assinar a sua carteira de trabalho, você está se eximindo de ter tempo de contribuição. Amanhã, porque a gente não fica, né? A gente não permanece, a gente, né, nessa idade aqui o tempo todo. Por exemplo, aí lá atrás, você vai querer, lá na frente, você vai querer se aposentar. E aí você não vai ter tempo de contribuição. Por que você não vai ter tempo de contribuição? Às vezes você trabalhou para aquela família, às vezes você trabalhou para aquela empresa 2, 3 anos, e você disse assim: não precisa assinar não, 6 meses não precisa, 3 meses não precisa. Mas é importante, porque isso conta para o seu tempo de serviço, é tempo de contribuição. Lá na sua aposentadoria, quando você for tentar, às vezes, por conta desse auxílio, ou por conta dessa não anotação na carteira que você solicitou lá atrás, você perde a oportunidade de estar aposentado, de conseguir o seu benefício. Então, assim, isso é gravíssimo. Cessem com essas questões de que não precisa assinar minha carteira porque é pouco tempo de vínculo. Todo tempo é importante. Agora eu vou falar para você, empregador que incorre nessas questões, né? O meu empregado não quis assinar a carteira de trabalho, então eu não vou assinar, não vou fazer o e-social, e tá tudo certo, porque aqui é uma relação tranquila, nós somos, é da minha família. Entenda, você não é da família, porque você não tá ali no testamento, você é empregado daquela pessoa, daquela empresa, não existe da família e tá tudo certo, não. Você precisa estabelecer, você precisa formalizar essa relação. E você, empregador, que deixa de fazer isso, esse é um erro gravíssimo. Esse é um erro gravíssimo e mais comum, né? Na Justiça do Trabalho, inclusive. São recordes de reclamação trabalhista, de vínculo, de reconhecimento de vínculo empregatício. Porque essa relação, ela se perdura, né, por muito tempo, se prolonga
né, no tempo. E aí, quando quando o trabalhador ele acorda e decide, não vou mais trabalhar para essa família, não vou trabalhar mais nessa empresa, eu quero fazer uma outra atividade. Aí, subitamente, ele acorda, entende que aquela relação não foi estabelecida, não foi formalizada, e vai buscar no lugar correto, que é a justiça do trabalho, o reconhecimento dos seus vínculos com todas as verbas trabalhistas que lhe é de direito. Então, assim, quando o empregador, ele entende, né, o pleito ou a situação daquele empregado que diz, por favor, não assine a minha carteira de trabalho, vamos dar um tempo aí, eu não vou, para mim tá tudo certo, você está me pagando aqui informalmente, está tudo ok. Não está tudo ok para você, empregador. Porque por mais, e tem empregadores, Kaliane, que é triste, não é engraçado não, é triste. Tem empregadores que fazem seus empregados assumirem, né, que não querem o vínculo de emprego, que não querem formalizar o vínculo de emprego. E aí, quando você faz isso, mesmo com aquela confissão daquele empregado, de nada vale, porque a obrigação é sua, enquanto empregador, de formalizar o vínculo. Caso o seu empregado, é meu empregado e é como se fosse da família, não queira, infelizmente, você, naquele momento, você precisa encerrar a relação. Você não pode continuar essa relação, porque lá na frente, o único culpado, né, da não formalização desse vínculo pode ter registrado, pode estar autenticado em cartório, é você, empregador. Então é importante a gente falar sobre isso. As relações, elas precisam ser formalizadas. Se você é um trabalhador, ok, você está ali prestando seu serviço de maneira avulsamente, está tudo bem, está tudo certo. Mas se você é empregado, o seu trabalho, ele precisa ser formalizado, a sua atividade, ela precisa ser registrada, porque ser empregador tem obrigações enquanto empregador, assim como você, que é empregado, tem a obrigação de estar ali no seu horário pontual, de fazer as suas atividades com excelência, né, independentemente do que você foi contratado a fazer, assim como você tem suas obrigações a cumprir, o seu empregador também tem as obrigações dele enquanto empregador e precisam ser cumpridas. Caso não seja, lá na frente é muito provável que aquele empregado que solicitou, né, a não assinatura na carteira de trabalho, a não formalização do vínculo, peça perante a Justiça do Trabalho. Maravilha, que aula, viu, senhores? Que aula, que aula. Vocês estão vendo que o programa Aludez em Pauta é isso, um programa que traz informações, que talvez você precisasse pagar consultoria a um advogado para poder lhe explicar o que a doutora Thaís está trazendo com tanta lucidez, com tanta nitidez para a gente, essas informações. Então, é pensar, doutora, que a relação de trabalho, então a mulher que é empreendedora, aquela mulher que vende lá cerveja na porta do evento, que faz o seu cachorro-quente, que trabalha de casa, que vende sua revistinha, são trabalhadoras. São trabalhadoras. E as pessoas que têm um vínculo empregatício, que deveria ter a carteira assinada sempre, são empregados. Exatamente. Então é importante ter isso muito nítido, né? Isso, aquelas pessoas que têm requisitos a cumprir, né? Aquelas pessoas que olha, eu preciso estar no horário estabelecido, naquele local estabelecido, para fazer aquela atividade, eu vou receber X por isso. Essas pessoas preenchem os requisitos de empregado. Perfeito. Então, e teve uma questão também muito importante que você colocou, que é sobre essa ideia do benefício. Eu ouço muitas pessoas preocupadas. Isso. Eu não posso perder meu benefício, meu Bolsa Família, não posso perder, enfim. Como é que isso se configura? Por exemplo, se a pessoa ela é beneficiária de um programa social e ela consegue um trabalho, um emprego, como é que fica? Se a carteira for assinada, ela de fato perde esse benefício ou o benefício ele vai sendo mantido ao longo do tempo? Não, ela não perde o benefício. O benefício, ele continua sendo mantido. Depende, né? Aí a gente depende do benefício. Existem vários tipos de benefício. Se você é beneficiária, né, de um certo benefício e que o requisito para você, né, participar daquele programa seja estar desempregada, estar em condição de vulnerabilidade. Se você, a partir daquele momento, passa a ser empregada, você tem uma carteira assinada,
Aí você não preenche mais aquele requisito, né? É muito óbvio isso. Então, o medo das pessoas, na realidade, o que eu percebo e o que eu acredito é que as pessoas, pela escassez mesmo, sabe? Pela contrapartida, que às vezes a gente sabe que não é justa, né? Sobretudo para aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, no ambiente doméstico, né? No ambiente assim de casa de família, tem mães solos, né? Mulheres, homens, não só, porque trabalhar em casa de família, né? Ser empregado doméstico é muito abrangente nessa questão. Você pode ser um jardineiro e configurar o seu trabalho doméstico. Você pode ser babá, cuidadora de idoso, né? E você se enquadrar na condição de empregado doméstico. Então, muitas das vezes, eu não sei se pela necessidade, né? E pela realidade, né? Infelizmente, que nós estamos vivendo, as pessoas aceitam aquela contrapartida ali, talvez a não necessária, né? Aceita o que é ofertado. E aí, justamente, as pessoas se aproveitam dessa vulnerabilidade, né? Daquela pessoa que precisa do emprego, que precisa pagar as contas naquela data fixada, que precisa levar o pão para casa, que precisa levar o alimento para os filhos, né? Se a gente for pensar no ambiente doméstico, muitas mães solos se submetem, né? Se submetem ao trabalho doméstico para trocar, como se diz, é só para ficar uma linguagem mais próxima, né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, é trocar o café pelo almoço, trocar o almoço pelo café, pela janta. Então, se submetem, né, a essas questões. Então, é importante que a gente... É por isso que eu iniciei no bloco anterior a fala dizendo que é importante que a gente entenda aquele nosso momento, quem somos nós naquela relação, né? A gente precisa, você tendo ciência de quem é você naquela relação, a partir disso você pode pleitear, você pode requerer o que é seu por direito. Se você não entende quem é você naquela relação, o que é aquela relação, se é uma relação de trabalho, se é uma relação de emprego, se você é uma empregada doméstica, poxa, eu sou um jardineiro, mas eu não sei se eu me enquadro em empregado doméstico, mas eu sou cuidador de idoso e eu não sei se eu me enquadro na relação de empregado doméstico, no contexto, né, de ambiente doméstico. Então, se você entende esse contexto, fica muito mais fácil, né, de você requerer, de você buscar, porque essas relações são realmente assim fragilizadas, né? E é por isso que a gente precisa ter um cuidado maior, uma escuta maior, né? Um olhar humanizado para essas pessoas, né, que se submetem, esses trabalhadores que se submetem a essa situação. Às vezes ele é convocado, eu já tive, por exemplo, clientes que foi convocada apenas e todos os dias para limpar a garagem de um ambiente em que a pessoa vendia, por exemplo, acarajé. Mas ela não só fazia a limpeza daquele ambiente, ela lavava os pratos, ela cortava os temperos, ela ajudava a servir o acarajé, ela fazia toda a limpeza daquele ambiente. Então, a gente precisa entender quem somos nós na relação. Se você entende quem é você, o que você está fazendo na relação, e você entende quem é o outro, né, que seria o seu empregador, se você entende, se você consegue estabelecer essa diferença, você consegue buscar os seus direitos com mais clara evidência, digamos assim. Maravilha, que potência. Que aula maravilhosa. Nós ainda temos muito a conversar sobre essa temática, porque o trabalho é o mundo, né? Por isso que falo do mundo do trabalho. Eu acho bem interessante essa ideia do mundo do trabalho, porque são várias nuances, são várias veias, várias pontas que envolve essa temática do trabalho. Então, nós vamos dar uma paradinha, beber uma água, tomar um café,
E vamos voltar, porque aí a doutora já trouxe essa temática, aí eu já começo a pensar aqui Pense. no acúmulo de serviço, eu já começo a pensar Pense. no trabalho doméstico, então tem Pense. pano para manga ainda aqui Pense. nesse programa. Nós vamos ali tomar um café, voltamos já no próximo bloco com a doutora Thaís Cruz, falando sobre direito das trabalhadoras e trabalhadores. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta. Nossa, que potência! O terceiro bloco foi informação pura! Estou muito feliz, muito agradecida. A doutora Thaís Cruz veio aqui compartilhar conosco esse conhecimento magnífico, trazer informação de qualidade para o nosso público. 1 hora de programa é muito pouco, nós precisamos de mais tempo. Acho que passaríamos aqui a tarde inteira, o dia inteiro, a noite inteira conversando sobre esse tema, mas nós teremos o retorno. A doutora Thaís vai voltar aqui no nosso programa para tratarmos de outros temas tão caros e importantes voltados para o mundo do trabalho. Vamos convidar outras pessoas também, fazer um bate-papo. Tem muita coisa para acontecer. Esse programa é Aludez em Pauta, é um programa dinâmico que vai trazer informação de qualidade para o nosso público. Mas, doutora, eu quero imensamente lhe agradecer a sua participação, a sua presença. Obrigada, obrigada. 2 potências. Ave Maria. Sou fã demais de doutora Thaís. Quero passar a palavra para que a senhora faça suas considerações finais, trazendo aí para a gente essas informações. Kaliane, eu me sinto assim honrada e muito, muito feliz. Gostaria de te agradecer pelo convite. Gostaria de expor e dizer que eu estou à disposição para quando você quiser, nós podemos retornar aqui para continuarmos esse papo. Eu gostaria de agradecer ao meu coletivo tão acolhedor, que me abraça, que me fortalece enquanto mulher preta, advogada, e Aludez, rede de advogada. Gostaria de falar com vocês, minhas irmãs, meus irmãos que estejam me ouvindo, estudem, né, congreguem, façam parte de coletivos, busquem informação, né, não se percam de vocês. O caminho para o conhecimento pode parecer difícil, e às vezes, de fato, as portas, algumas, elas podem se fechar, mas a gente precisa continuar e fortalecer a nossa caminhada. A gente não pode esquecer das pessoas que vieram antes de nós e que abriram esse espaço para que dessemos continuidade a essa trajetória, a gente não pode esquecer disso. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito, é um reggae. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Senão, a gente acaba perdendo o que já conquistou. Não vamos parar, tá certo? Me sigam nas redes sociais. Eu faço parte com muito amor e com muita satisfação da rede Aludez. Estou lá também, né, fazendo parte desse coletivo que acolhe, que abraça as nossas causas que só nós sabemos. E me sigam nas redes sociais, eu sou thaiscruz.neri, Neri, N-E-R-Y-A-D-V. Me sigam lá também no Instagram, na rede do nosso escritório, Sampaio Cruz e Cunha Advocacia, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Não me esqueçam. Kaliane, muito obrigada, viu? E contem comigo na próxima. Estarei sempre à disposição. Obrigada, doutora Thaís, por essa conversa potente, por essa troca tão positiva, por esse momento tão fortalecedor para nós, para nossa rede, para as mulheres negras, para todos os telespectadores. Então, eu quero aqui deixar, antes de finalizar, os nossos imensos agradecimentos à TV Quirimurê, canal 10.3, a Dina Lopes, a nossa diretora Adriana Topvra, maravilhosa, ao Espaço Vale do Dendê, a Paulo Rogério e a todas as pessoas que estão colaborando para que esse programa ele possa seguir, né, dar continuidade a ele. Um forte abraço, nos vemos no próximo programa. E estamos juntos. E não esqueçam, a arma mais potente do opressor é a mente do oprimido, já dizia Bantu Steve Biko. Um abraço. Rainha africana.